Bom, galera, a lista de exercício, tá? Ela envolve questões da Ampeg, como questões também próprias. Umas questõezinhas aqui que eu fiz de modelo Arch-Gast, então eu vou tentar dar uma mesclada nos exercícios. Tô achando que ficou colado meio esquisito, mas tudo bem. Era para ter uns números aqui, não sei porque que não estão aparecendo. Mas vamos lá. Vou dar um zoom aqui porque eu também não vou conseguir enxergar e vou tentar fazer aqui com vocês. Bom, as questões da Ampeg, elas são basicamente bem teóricas, tá? Dificilmente envolvem contas, por isso que até minhas provas são basicamente assim. As contas que envolvem são contas bem automáticas. Então vamos lá. Com base nesse item aqui, o que ele pede? Primeiro, você tem que saber identificar o modelo. Então, basicamente, é o modelo R1, uma parte autorregressiva. Aí ele pergunta, se bem que não é nem um R1, né? Porque você tem consumo dependendo da renda. Então, não é um modelo autorregressivo, é um modelo que a gente chama de ADL. Porque é um X regredido contra um Y em termos de séries temporais. Para a regressão ser válida, você precisa só garantir que tanto o X quanto o Y sejam o quê? E zero. A não ser que você esteja falando de cointegração, onde quando você regride uma contra a outra, o resíduo produzido ele passa a ser estacionário. Do contrário, você tem uma relação espúria. Então vamos aos itens, né? Se C e T são em 1, então o T será obrigatoriamente estacionário. Na verdade, só seria obrigatoriamente estacionário se eles fossem cointegrados. Então esse item é falso. O que você pode garantir é que se eles são em 1, muito provavelmente vai ter problema de estacionariedade, então provavelmente não serão, o resíduo não será estacionário, a não ser que eles formem uma cointegração. O que você pode garantir é o extremo contrário. Se eles são em 0, provavelmente o resíduo será em 0. Essa afirmação é totalmente falsa. Alguém teve dúvida nesse ponto? Não precisa saber o que é cointegração nesse item, mas a cointegração é basicamente uma relação de longo prazo entre as variáveis, onde existe uma combinação linear entre elas que forma um produto estacionário. Então, olha essa combinação linear aqui, ó. Alfa 0 mais alfa 1 yt, alfa 0 mais alfa 1 yt, certo? Vou botar com um sinal de menos na frente. Mais ct é uma combinação linear de y e c, correto? Essa combinação linear aqui, por algum motivo, poderia ser estacionária. E aí você poderia garantir que eles formam uma cointegração. Mas essa combinação ela é formada por um vetor de mínimos quadrados, que minimiza a soma dos quadrados resíduos. Não necessariamente para serem cointegrados tem que ser o vetor de minimização da soma dos quadrados resíduos. Basta existir um vetor que faça com que a combinação entre eles seja estacionária. Então não precisa ser um vetor de mínimos quadrados. Às vezes, uma menos a metade da outra forma um vetor estacionário. Tudo bem? Então é isso que você quer garantir. Isso que é uma cointegração. É uma fórmula matemática bem simples. É uma combinação linear entre dois vetores. Se essa combinação linear for estacionária, é porque eles são cointegrados. Tá? Um teste de cointegração, você regredir uma variável na outra e verificar se o resíduo é estacionário, mas esse resíduo, obviamente, é uma combinação linear proveniente de um vetor de mínimos quadrados. Ou você pode fazer o teste de Johansen, que ele procura a combinação linear para você e verifica se de fato existe cointegração ou não. Tá? Vocês vão ver que a cointegração ela não vai entrar muito no detalhe na prova da Ampeg. Vai ser basicamente isso que ela vai querer perguntar o tempo todo. Eu vou chegar lá, mas o que ele fala aqui é o seguinte. Não tem a ver com integração não. A ordem de integração significa quantas raízes unitárias elas possuem. Então, por exemplo, C e T são integradas, mas com ordem de integração diferentes. Então, a regressão será inválida. O que é a ordem de integração? É aquele meu bom e velho I. Tá certo? Ele está dizendo que uma é I, a outra é IJ. Então, a regressão será inválida. Com ordem de integrações diferentes. Então, a regressão será inválida verdadeira. Fala. A ordem de
integração é que a gente diferencia para chegar na estacionamento. Perfeito. E o que eu escrevi aqui? Fazer igual o John Lawrence no Cobra Kai. Qual é o seu sobrenome? Senhor o quê? Senhor Shiro. Se a ordem de integração é quantas vezes eu diferencio uma série, o que eu escrevi aqui, senhor Shiro? Sem piedade no meu dojo. Porra, eu escrevi aqui que ela tem I raízes unitárias e a outra tem J raízes unitárias, ou seja, a mesma informação de outra forma. Esse I é o I do meu arima. Pegou ou não pegou? Beleza. Então, ó, essa de baixo aqui, ó, C e Y são I1. Então, o teste ADF aplicado aos resíduos poderá identificar a presença de cointegração entre as variáveis. Verdadeiro foi o que eu acabei de falar. Se elas são I1, eu regrido uma contra a outra se o resíduo poderá ser testado como estacionário. Se ele for estacionário, existe a presença de quê? Cointegração. Então, esse item aqui verdadeiro, esse é bem simples até. Esse é só verificar se o resíduo de uma série, das séries integradas de mesma ordem é estacionário. É uma das definições até de cointegração. Se elas são em 1, mas o resíduo são em 0, então há cointegração entre as variáveis. Verdadeiro mais uma vez. Essa é a própria definição de séries cointegradas. Elas são integradas de mesma ordem e o resíduo é zero, ou seja, não possui raiz unitária. Elas são integradas de ordem 1, os resíduos também são de ordem 1. Então a regressão das diferenças é inválida, não sei, falso. Porque elas são em 1, certo? Portanto, a regressão das diferenças dela, a diferença de uma em 1 transforma ela em quê? Em 0. Portanto, toda regressão em 0 passa a ser o quê? Válida. Então, falso esse item. É uma questão para fazer em 30 segundos. Porque basicamente saber a definição, não tem dúvida, sacou? Você não precisa ficar pensando, nem o português está trick. O português está bem clean, ou seja, não tem aqueles falsos cognatos ou aqueles desvios lógicos, né? Do tipo não e não dá um sim, entendeu? Uma dupla negação que a Ampeg gosta de fazer muito para pegar quem está muito afiado, mas querendo fazer com velocidade. Esse item está bem explícito, sem nenhuma pegadinha no português. O que vocês acharam? Alguém quer que eu repita algum item? Senhor Ushiro, tranquilo? Senhorita aí, qual é o seu nome? Sobrenome? Castro. Senhora Castro. Tô pica mesmo, eu vou botar todo mundo para ver o Cobra Kai. Seriado é legal. Vamos para a questão 15, que ela é boa. Nós temos o modelo ARMA, definido por essa equação aqui, ó, ARMA 1, em que a variância é igual a 1. Encontre a variância de YT. O gabarito da prova da Ampeg, do livrinho, ele dá uma volta para fazer essa questão. Eu não acho que seria necessário fazer essa volta. Por quê? Basta você tentar calcular a média. A média de estado estacionário vai fazer com que a média seja igual à média de YT menos 1 também. A média de todo o processo MA é 0. Então a média desse cara é quanto? 0. Porque ele não tem o drift. Assim sendo, se você pega esse YT e diminui da média, que é 0, e eleva ao quadrado, você tem quem? A variância de Y, certo? É a própria definição da variância. Ele menos a média ao quadrado, certo? Então, vou fazer exatamente isso do outro lado da equação. Ele... Opa! Isso que eu fico puto. Tu dá um Ctrl Z, ele volta, não sei pra que ele tá voltando. Modo borracha, apagar aqui. Modo caneta. Então, 0,5 YT menos 1, menos 0,2 ET menos 1, mais ET, tudo ao quadrado. Isso aqui é um quadrado de 3 parcelas. Todo mundo sabe, fica o quadrado das 3, mais 2 termos cruzados. Ou não? Pô, se vocês são superdotados e pularam o segundo grau, me avisem, hein? Quem for superdotado, levanta a mão aí. Pode ter sido, eu posso estar dando aula para gênios aí que pularam algumas fases da etapa do segundo grau.
mas isso aqui vai ficar a esperança de 0,25 y ao quadrado t menos 1, mais 0,04 esperança de t menos 1 ao quadrado, mais e ao quadrado t. E os termos cruzados, professor? Bom, a gente sabe que os erros são sempre independentes. Então, não preciso me preocupar com os termos cruzados de erros em legs diferentes. Então, o cruzamento de ET-1 com ET eu não me preocupo. O problema é que, eu vou até botar com outra cor, YT-1 contém em sua equação quem? 0,5. YT-2 menos 0,2 é T-2 mais quem? É T-1. Portanto, é esse cruzamento que você deve se preocupar. Então, o cruzamento de 2 vezes 0,5 vezes 1. Não, desculpa. Com ET não vai ter problema. Modo borracha. Ai, meu Deus do céu. Escrever as coisas no Word é um saco. Clique direito não. Modo caneta. Cadê o modo caneta? Boa. 0,5 menos 0,2. Cruzamento de ET-1 com ET-1 vai ficar ET-1 ao quadrado. Esse é o único que você precisa se preocupar. E aí, quando você for fazer essa conta, o que vai acontecer? Sigma 2y, esperança de vai ser igual a 0,25 sigma 2y. Esse é o quadrado desse. Em estado estacionário, variância de yt é igual a variância de yt menos 1. Mais 0,04. Variância do erro é quanto? 1. Mais 1. Menos quanto? 1 menos 0,2 dá menos 0,2 vezes 1. Então, isso aqui vai ficar 0,75 sigma 2y, que vai ser igual a 0,4 mais 1 menos 0,2, que dá 0,84. Sigma 2y é igual a 0,84 sobre 0,75. Conta bem fácil de fazer dessa forma. Se você pegar o gabarito, ele faz isso em umas 3 etapas. Dessa forma, acho mais fácil. Detalhe que na PEC não tem calculadora, então tem que saber fazer essa conta de cabeça. Se eu não me engano, dá 11,2 ou 1,12, que vai dar, quando tu multiplicar por 10, a resposta será 11. Eu apliquei direto a variância no ICNT ali. E aí? Deu o resultado? Não, deu 11 também. Na verdade, ficou 0,75 gramas é igual a 0,8. Aí foi em vez de 0,84, ficou 0,8 e só tem 0,8. Não, aí tá errado. Por que ficou 0,8 e não 0,84? Porque você esqueceu esse cara aqui então, né? Por alguma sorte você conseguiu esse 0,8 por 0,75. Mas o que você fez? Aplicou a variância aqui, né? Isso. Legal. Aí vai ficar, ó, sigma 2y. Se você aplicar a variância direto, certo? Vai ficar 0,25 sigma 2y. Menos, aí vai ficar aqui, ó, mais 0,04 vezes 1. Mais 1, certo? Não, e faltou. Porque a variância de A mais B não é variância de A mais variância de B. É a variância de A mais variância de B menos 2 vezes covariância de AB. E aí faltou exatamente esse teu termo aqui, ó. Esse último termo aqui, que é o único que não é zero das covariâncias dos termos acima. Então, sem abrir, eu acho que fica muito rápido. Faltou 2 termos na sua conta. Por isso que deu 0,8 e você acertou, mirando no que viu, acertando no que não viu. Mas espero que, pelo menos tentou, tá vendo de estar errando, provavelmente não vai cometer esse erro no futuro. Também espero. Qual é o seu sobrenome? Moreira. Senhorita Moreira. Tá quase senhora, né? Mas aí não vai ser Moreira ou vai? Vai ser Costa.
Ih, ó, vai mudar o nome, não é empoderada não, ó, tá vendo? Tem que ser empoderada, pô. Tem que ser negócio de mudar nome por causa de macho, não, meu irmão. Pô, muda nome não. Beleza. Tô brincando. Cada um faça da sua vida o que quiser e fala assim, professor, não se mete na minha vida não. Tirando o malandro ali atrás que tá namorando a Iose aí, ó. Já vai tomar uma torada, hein, mano. Fica esperto aí na novela, hein. E quem tá correndo por trás aí é o Maurino... Como é que é? Malvino Salvador tá correndo atrás do cara aí também. Fica esperto, hein. Então vamos lá. Em relação aos modelos das séries temporais, são corretas afirmativas. Que você tem um R1, bem simples, tá? Toda hora esse R1 repete. Então, ou seja, séries temporais na Ampeg é a coisa mais mole que tem. Ele diz que φ é menor do que 1. E a média de Z é igual a φ0 sobre 1 menos φ. Mais certo que isso, impossível. Quem não sabe essa, eu vou dar uma colher de chá. Vai ficar E de ZT igual a φ E de ZT também, porque a gente está falando de estado estacionário. Mas... Opa, não tem φ0? Ah, tem. Mas... Ah, não, essa questão tá errada, deixa eu ver. Não, tá certo. Essa tá certa. Tem uma questão que ele errou a anotação. É. Mas vai estar errada só porque a gente vai querer ser rigoroso, mas vai estar certa do mesmo jeito. O problema é que ele escreveu errado. Então esse item verdadeiro. Ele fala no processo MA, em que há um ruído branco não é estacionário. Nada mais falso que isso. Porque todo processo MA pode ser o MA52. Você nem precisa olhar para a equação para dizer que ela é estacionária. Tá? Toda a parte MA ela é estacionária, até porque ela é formada de médias móveis. Médias precisam ser estacionárias. Tá? Ela pode não ser inversível. Essa história de MA infinito, não ser estacionário. Não, tem nada de não ser estacionário. É porque você tem um modelo AR1 que pode ser invertido no MA infinito. Ele só vai poder ser inversível se o AR1 for o quê? Estacionário. E o MA1 pode ser invertido no AR infinito. Mas ele só vai ser inversível se ele for inversível. Inversibilidade para M1 é obedecer às mesmas condições de estacionariedade do R1. Mas o MA sempre é estacionário. Bom, essa aí, a 2 é mais simples ainda, que ele já dá 0,8. Ele repete o item anterior. Só que o item anterior é φ, no item de baixo é 0,8, que obviamente é menor do que 1 em módulo. Portanto, ela é o quê? Estacionária. Então, verdadeiro. Na 1 eu botei verdadeiro por auto falho, mas obviamente é falso. Né? Na 3, a gente tem um R1 de novo, aí ele está pedindo para calcular a variância de Z. É bem simples também essa variância. Ó. Variância de Z vai ficar como? Aí eu posso fazer o que a senhorita Costa falou aí. Ó. Vai ficar sigma 2Z, φ ao quadrado, sigma 2Z, mais quanto? Sigma 2A. Por que eu não me preocupei com os termos cruzados, senhorita Costa? Porque o erro, ele é o quê? Identicamente independentemente distribuído. Então, ele cruzado com qualquer coisa não vai dar nada, a não ser com ele mesmo. Como ele é um modelo R1, ele não aparece dentro do Z. Então, vai ficar simplesmente sigma 2Z igual a sigma 2A sobre 1 menos φ2. Nesse que ele errou, não. Então, verdadeiro. No de baixo, você tem um arma 1,1 e ele diz que a média é diferente de zero. Nada mais falso porque não tem drift. Então a média é zero. Se você aplicar uma esperança aqui, vai ficar simplesmente esperança de Z igual a esperança da parte de MA, que é zero. Quem não está enxergando isso? Ué. Isso aqui vai ficar esperança de Z menos φ esperança de Z igual a zero. Logo, esperança de Z é quanto? Zero. Esperança de AT é sempre zero para todo T. Por enquanto está bem tranquilo. Estou fazendo de um ritmo até devagar, mas a prova da Ampeg é para fazer acelerado. Essas questões assim fáceis a gente faz de cabecinha e bem rapidinho. Vamos na 9. Vou até dar um zoom aqui para poder escrever melhor. Opa, acho que eu exagerei.
Cara, eu tenho que voltar na minha sala para pegar um óculos. Puta que pariu. Quem que quer dar uma corona pro professor até o Sacomã? Levanta a mão. Vocês são de merda mesmo. Para registro, ninguém levantou a mão. Vai todo mundo reprovar. Questão 9. Modelo R1. É peteco. A variância de y será. Aí foi que ele errou. Tem gente que ia dar verdadeiro aqui. Eu acho que se der verdadeiro vai bater com o gabarito. Mas ele vai poder anular essa questão. Por quê? Ele, no item, ele botou o quê? Φ1. E aqui ele escreveu o quê? Nada. Só por isso você anula a questão. Provavelmente essa questão foi anulada por conta de um erro de notação. Mas dava para ver, obviamente, que ele quis colocar Φ1 ao quadrado para poder bater com o resultado. Certo ou não certo? Por que o drift não apareceu na variância? Porra, até que enfim, gostei muito bem. Excelente. Vamos no próximo. Esse próximo tem o jeito fácil e o jeito difícil de fazer. Seja a autocovariância de um processo R1 definido no quesito anterior. Aí ele dá a função de autocovariância. É correto afirmar que γj, quem é γj? É a covariância de yt com yt menos j. É esse resultado aqui. A autocovariância dependendo de φ0. A gente sabe que a autocovariância ela precisa ser o quê? Decrescente com o tempo, principalmente do modelo AR, certo? A gente sabe que a autocovariância de um processo AR, ou a função de autocorrelação, onde a FAC é γj sobre γ0, que vai dar ρj, de um processo AR, não é um processo R1, ela é como? Assim, certo? Se ela depender de φ0, o qual a gente nunca fez nenhuma objeção sobre o seu valor, a gente já fez alguma objeção sobre o valor de φ0? Não. Se φ0 aqui mais φ1 for maior do que 1, o que vai acontecer com essa função? Se φ0 mais φ1 for maior do que 1, vai ficar acontecer o que com essa função? Ela vai fazer isso aqui, né? Totalmente diferente, né? Ela faria esse movimento. Como a gente nunca fez nenhuma objeção sobre φ0, obviamente essa fórmula está errada. Porque a autocovariância ela precisa decair, do contrário, variáveis ou erros longínquos teriam mais efeito ou mais peso do que erros mais próximos. Então essa questão é falsa. Qual o jeito difícil de fazer essa questão? Calcular a covariância na mão. Tá? O jeito simples é saber que a covariância não pode depender da constante, dado que a gente nunca fez nenhuma objeção para a constante. Aí botou esse gráfico, matou a questão. Essa seria uma boa justificativa. Alguém ficou com algum questionamento? Continuando. O processo R2, em que tem um ruído branco de média nula e variância σ2, será estacionário de segunda ordem. Estacionário de segunda ordem é dizer que ele é I0. É a mesma coisa. Por que segunda ordem? É em média, variância e covariância. Média, variância e covariância. Mesma coisa que C0. Não. Aí é integrado de ordem 2. Não é estacionário de segunda ordem. É integrado de ordem 2. De segunda ordem, quer dizer média e variância igual. Média, variância. Não. Média constante, variância constante, autocovariância depende da ordem do lag. Tá? A média não precisa ser 0, nem variância precisa ser 0, não. Aí ele está dizendo se somente se tanto φ quanto φ2 for menor do que 1. Nada mais falso. Nada mais falso. Por quê? A questão de estacionalidade de segunda ordem não é se φ1 e φ2 são menores do que 1. Inclusive, eles podem ser estacionários se a soma deles for menor do que 1. Mas também não será se somente se. Se somente se o quê? Esse polinômio aqui, ó, que vai ser 1 menos φ1L menos φ2L ao quadrado possui raízes o quê? Em módulo maiores que 1.
tá? Somente se apenas essa condição. As raízes do polinômio característico e módulo tem que ser maior do que 1. 3. A média do processo MA em que E tem um ruído branco é igual a 0. Óbvio. Então, verdadeiro, aqui falso. Muito óbvia essa, né? A média do processo MA tem que ser 0. Não tem drift. 4. No processo ARMA 1 em que E tem um ruído branco de média nula e variância constante, a média é dada por φ0 sobre 1 menos φ1. Aí tá nada mais certo, né? Se você calcular a média aqui, vai ficar μ igual a φ0 mais φ1 μ mais 0, portanto, a média é igual a φ0 sobre 1 menos φ1. Verdadeiro. O que tem? Variância do ARMA você vai fazer assim, ó. Pode fazer assim. Ou fazendo aquela média que nem a gente fez do R1. Igualzinho. Vai ficar φ1 ao quadrado. Deixa eu escrever aqui. Vamos lá. Sigma 2y igual φ1 ao quadrado sigma 2y mais sigma 2e mais θ sigma 2e. Faltou algum? Faltou a correlação de quem? φ1 vezes 2 vezes essa correlação de yt-1 com et-1. Quem que está na equação de yt-1? φ0, φ1 yt-2 mais et-1 mais θ et-2. Então vai ficar φ1 vezes 2 et-1 ao quadrado, que dá sigma 2e. Portanto, a variância do ARMA 1 vai ser sigma 2y, que é igual a sigma 2e em evidência, θ mais φ1 vezes 2 sobre 1 menos φ1 ao quadrado. Se você quiser saber a autocovariância, aí aqui você chamaria de gama 0. Gama 1 seria a esperança de yt contra yt menos 1. Não, a única coisa que ficou complicada é o seguinte, esse termo aqui, ó, que você tem que lembrar. O termo de variância de x mais y. Variância de x mais variância de y mais 2 vezes covariância de xy. Variância de ax mais by. A ao quadrado variância de x mais b ao quadrado variância de y menos 2 vezes a vezes b covariância de xy. Qualquer um que fez uma análise de portfólio, maximização de portfólio, de carteirinha de Markowitz, tem que saber variância de A mais B. Tudo bem aqui? É só isso, é só aplicar a variânciazinha, não tem estresse. Vamos nessa aqui. Essa aqui é bem legal, tá? Essa aqui a gente responde fácil. Ele deu a estatística crítica de Dick Foley, certo? Eu sei que tudo que passa a estatística crítica rejeita H0, tudo que não passa não rejeita H0, certo? Então vamos lá. MT rejeitou H0? Em módulo não, né? Então H0 é válida. YT rejeitou H0? Então H0 é válida. Y chapéu T rejeitou H0? Sim. Então é H1. Aqui rejeitou? Rejeitou, rejeitou, rejeitou. O teste de Dick Foley aumentado, eles têm H0 como... Quem é H0? E 1. O teste KPSS tem como H0 e 0. Ou seja, o teste EDF, a hipótese nula é de não estacionariedade. O teste KPSS, a hipótese nula de estacionariedade. Assim sendo, essas duas primeiras são não estacionárias,
todas as outras 4 séries são o quê? Estacionárias. Se UT é o resíduo da regressão de MY, significa que entre MY, senhorita de óculos aí, qual é o seu sobrenome? Senhorita Grip significa o que sobre elas? Da regressão entre M e Y é estacionário, significa que elas duas são o quê? Não, foi o que você me perguntou na primeira parte da... São cointegradas. Mediante isso, alguém lê e me responde. Senhor Jumanji, que estava lá fazendo o filme do Jumanji 2. Cadê ele? Qual o nome do ator? Qual o nome do ator lá? Qual o nome daquele baixinho? Esqueci o nome dele. Tá fazendo filme com The Rock, pô. Fez Jumanji. É quem? Kevin. Tem um sobrenome. Kevin. Senhor Kevin, por favor, leia para mim e os outros colegas vão responder. Isso. Tanto a série de demanda de moeda quanto a de renda nacional são integradas de primeira ordem. Verdadeiro ou falso? Na verdade, você não sabe se elas são integradas de primeira ordem. Você só sabe que elas não são integradas de ordem zero. Pode ser que você precise diferenciar a série mais uma vez. Então, falso. Entenderam a maldade da questão? Você sabe que elas não são estacionárias. Só que você não sabe bem da ordem de integração, sabe? Continua para mim, por favor. Ela diferenciou. Não. Vez, sim, o delta ainda. Ah, garota, agora tu me pegou, hein? Agora ela mandou bem. Gostei, é porque ela é a mesma série, né? Diferenciada, tá certíssimo. Verdadeira. Eu não tinha lido que era a mesma série. Ó, elas em nível não são estacionárias, em diferença são. Logo, elas são o quê? I1. Perfeito. Continua a leitura aí, ó. E vamos agradecer a senhorita Costa. As séries de demanda da moeda e de renda nacional não são cointegradas ao nível de 5%. Senhorita Gripe. Ah, sabe sim, acabamos de discutir. Então, o erro delas é estacionário. Logo, elas são o quê? Qual é a pergunta? Está dizendo que elas não são cointegradas. Verdadeiro ou falso? Beleza. Onde está a falsialidade aqui? Não são cointegradas. Onde que eu estava errando? Eu não vi que era a mesma série que eles diferenciaram. Tá, eu achei que uma era uma variável, outra era outra. Aqui, ó. Delta MT, delta YT, é a mesma. Continua a leitura aí, por favor. Se a série de demanda da moeda for estacionária na diferença, ela pode ser estacionária na tendência. Olha, o que ele está dizendo é o seguinte, que se a série na diferença ela é I0, ela não poderia ser estacionária na tendência. O que é ser estacionária na tendência? É você regredir ela contra o tempo e pegar só o resíduo dessa regressão aqui. Uma tendência é uma tendência linear que faz isso aqui, ó. Isso é uma tendência linear e essa é a regressão da série. Qual é o resíduo? Isso é uma série destendencializada. Existem vários filtros que tiram a tendência que não são cobrados na Ampere, que eu também não estou abordando. Mas um bem conhecido é o nome não é HP, o nome é alguma coisa Prescott. O primeiro nome é foda. Não é Hewlett-Packard, não. É um nomezinho meio enjoado esse primeiro nome. Filtro HP é bastante utilizado, mas para calcular ciclo e tendência da série. Hoje em dia se tem utilizado muito o filtro de Hamilton também. Inclusive eu fiz um post lá no meu blog sobre esses dois filtros em relação ao desemprego. Depois dei uma lida.
Não explico muito bem, mas pelo menos é uma aplicaçãozinha sobre os dois filtros. Mas tirar a tendência não precisa de filtro nenhum, é só regredir contra o tempo e tirar e pegar o resíduo da série. Portanto, dizer que a diferença da série é estacionária nada garante sobre o nível dela, pode continuar sendo estacionário, portanto essa é falsa. Bom, se a gente diferencia ela, é porque ela não era estacionária. Não, o cara pode ser maluco e ter diferenciado sem fazer o teste. E além disso, o teste sobre MT nada garante que ele pegou a série com a tendência, sem tendência, entendeu? Mas como que ele pode uma série, por exemplo, estacionária? Não tem sentido. Não tem sentido, mas ele pode fazer essa loucura. E além disso, ele pegou a série, pode ter pego a série em quê? Em nível. Ele não tirou a tendência da série. São três formas. Você pode tirar o nível, a série em nível sem trabalho nenhum. Você pode tirar quem? O drift da série. E você pode tirar quem? A tendência. Além disso, você pode tirar uma quarta opção, que é quem? Drift mais tendência. Se vocês abrirem o Reviews aqui, ó, e abrirem uma série qualquer, acho que aqui é em série temporal, é em série temporal. Olha aqui, ó. Essa série CS, eu vou plotá-la para vocês. Tá vendo a série? Provavelmente se eu fizer um plot e o root test. Opa, viajei, né? Não é plot. É CS. O que ele me pede? Em nível, tá vendo? Eu posso testar nenhuma. Posso testar intercept, posso testar o quê? Tendência e intercept, certo? Estão enxergando isso ou não? Vou dar OK. Rejeitou a hipótese nula? Não, mas poderia ser que ela tivesse rejeitado. Vocês vão ver que esse p-valor vai ser alterado quando eu fizer o mesmo teste, mas ao invés de colocar tendência e intercept, colocar só o quê? Só intercept, ver que o p-valor aumenta. Ou seja, a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira é maior. Além disso, eu posso fazer de novo e não botar nem nível nem intercept. E o p-valor aumenta ainda mais. Tudo bem? Então pode ser que ela em nível seja não estacionária, mas quando você bota a tendência ela seja estacionária. Vamos ver se aqui tem alguma série que possa obedecer isso aqui, ó. Investimento, plot.inf. Bom, essa série provavelmente tem uma quebra estrutural, ela não vai ser estacionária em momento nenhum, mas vamos ver aqui. Em nível ela é estacionária? Que? Não ouvi. Em nível ela é estacionária? Beleza. Só com intercept ela é estacionária? Também não. E só com tendência ela é estacionária? Também não. Deixa eu ver o despesa do governo. O PIB não vai ser estacionária. Estou pegando uma série de 46 a 1994. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Plot, GovNet. GovNet provavelmente deve ser o déficit do governo líquido. E que o déficit do governo americano cresceu muito a partir do primeiro choque do petróleo. Se eu pego só esse pedaço, não, também não vai ser estacionário, mas eu vou testar mesmo assim. gov_net.uroot. Quase rejeitou, mas mais ou menos. Se eu fizer sem nada, vai ser maior esse p-valor. Mas eu poderia reduzir essa minha amostra. Sample, pegar em vez de 47 a 94, pegar de 1980 Q1 até o final. E aí se eu faço o mesmo root test, e piorou. É porque está crescendo, era melhor o contrário, né? @last, @first e 1970 Q1. Fiz algo errado? Ah, não precisava do arroba. E se eu fizer essa mesma brincadeira aqui agora, ela virou o quê? Estacionária com nível intercept e tendência. Pode ser que ela sem nada, ela vire o quê?
continuou sendo. Então, tinha uma quebra estrutural no choque do petróleo quando você vai analisar o déficit do governo americano. Vocês querem ver onde que tem uma quebra estrutural? É só pegar @all sample @all. Vocês podem pedir para calcular endogenamente, ó. View Breakpoint Union Root Test. Aí ele testa para você quais são as quebras que vai aparecer. Ele achou quebra exatamente aonde? Um pouquinho depois do choque do petróleo, lá em 1981, alguma coisa. Então, quer dizer, se ela for estacionária na 1982. se ela for estacionária na diferença, pode ser que ela também seja estacionária na tendência. Isso. Pode ser. Nada garante. Ele teria que ter deixado bem explícito que esse M que não era estacionário em nível, ele foi testado com a tendência também. Tá? Como você não sabe, você não pode afirmar nada. Se você não pode afirmar, se a pessoa afirmar, você tem que falseá-la. Se as séries de demanda e moeda e renda nacional forem cointegradas, o economista B deve incluir o erro defasado em um T-1 em seu modelo. Essa é verdadeira só pelo quê? Como essa primeira regressão aqui era verdadeira, está enxergando? Porque elas são cointegradas, certo? Certo? Se ele pegou delta MT igual um cacetinho aqui vezes delta YT, ele poderia ter botado ET? Não, ele teria que ter botado quem? Delta ET também. Quem é delta ET? É ET menos 1, só por isso. Se elas são cointegradas, para que a equação em nível, se a equação em nível é válida, ela tem que ser transformada para continuar sendo válida. Ela só vai ser transformada se você aplicou a diferença de um lado, aplicar a diferença do outro lado. Você não pode aplicar a diferença do lado direito só em uma variável. Você tem que aplicar no erro também. Aí tá errado. delta Teria que ter delta ET, que é igual a quem? ET menos 1. Show? Então, é verdadeiro esse ponto. A série de renda nacional é um passeio aleatório puro. Renda nacional é Y. Bom, ela não é um passeio aleatório puro porque ela é cointegrada, então falso. O passeio aleatório puro não é cointegrado com nada. Opa, que doideira, hein? Vou apagar isso aqui. Falso, porque ela é o que? Cointegrada. Um passeio aleatório puro, que seria YT igual a YT menos 1, mais ET, não vai ter relação com nenhuma outra variável, certo? Tudo bem? Salvar aqui. Para o próximo lado. Essa aqui é bem legal. Essa faca e essa faca P estão demonstrando que esse é um modelo o quê? A R1, certo? Se ele é um modelo R1, YT é igual a π, YT menos 1, mais quem? ET, correto? Só que ele disse que a média da série é quanto? 100. Então, mais 100 aqui, que é o drift. Quem é esse coeficiente φ? É o coeficiente determinado por quem? Pela faca P. Logo, ele é quanto? 0,6. Então, YT é igual a 0,6. YT menos 1, mais ET mais 100. Se eu sei quem é YT, ele pede para eu calcular YT mais 1. Quem é YT mais 1? Vai ser 100 mais 0,6, que multiplica quem? Que é 30. Deixa eu ver só se eu não estou errando alguma coisa. Eu estou errando, né? Se a média dele é 100, o drift não é 100, né? Eu fiz besteira, né? Porque a média de YT, se é um R1, é o drift sobre 1 menos 0,6. Portanto, o drift, se isso aqui é 100, Mi, que é o drift, é 100 vezes quanto? 0,4. Então, ele é quanto? 40. Então, vamos nos precipitar na conta. 40. 40. Por que eu sabia que eu estava errando?
Porra, 100 era 30, depois ficou 100 mais 0,18. Tava muito doido esse cálculo, não tava? Então ficou 40 mais 0,6 vezes 30, que dá 18, 58. É uma boa questão porque pega os dois raciocínios. Porém, eu fiquei encucado com essa questão porque ele dá yt menos 3, yt menos 1, e você não usa essa merda aqui para nada. Mas você pode confirmar, por exemplo, que é o yt menos 2, por essa nossa conta, seria 40 mais 0,6 vezes quem? 35. Não vai bater, né? Repara só. O problema é que em yt menos 2 você tem quem? T-2. Então, T-2 teria que fechar essa conta. Então, ele botou umas informações que deixam meio na dúvida da resposta se está certo ou errado. Além disso, pode ser que isso aqui não seja realmente um R1. Pode ser que simplesmente a ordem do modelo R1 está bem expressa, mas a ordem MA não necessariamente está bem expressa, né? Menos 2? Não, ó. Porque ficou YT igual a 0,6, YT menos 1. Isso. Mais um ET. Certo. Mais 40. Isso. Certo? Certo. Aí ficou 40 mais 0,6 vezes 30 e o ET. Sim. O ET desse... ET não, ET mais 1, né? Eu estou em YT mais 1, certo? Ou não? Certo. Eu estou em YT mais 1. É. E eu estou fazendo uma previsão quando? Em T. Certo? Logo, qual é a minha previsão em T para ET mais 1? Certo. Quanto? Certo. Por quê? Explica para a galera. Porque minha previsão de erro futuro Tem que ser 0. Previsão para amanhã de um erro futuro é sempre 0. Entenderam isso? É uma questãozinha que fica meio na dúvida, assim, fica pensando, porra, será que é tão fácil assim? Porque de fácil está bem tranquilo, né? Tu só usa aquela informação do 0,6 e vai-se embora. Ele te dá umas 3 informações necessárias. Te dá o 35, 28 e 38 que tu não usa pra porra nenhuma. Tu fica olhando e tal, mas a resposta é essa mesmo. Vamos para a 9. A soma de dois processos estocásticos independentes estacionários de segunda ordem será estacionária de segunda ordem. Você tem YT mais XT. Isso que ele está dizendo. Aqui é estacionário de segunda ordem, estacionário de segunda ordem. Está somando os dois, certo? É estacionário, aí 0. Não faça loucura. Estacionário de segunda ordem é o quê? I0. Quando eu quero falar I2, ele é integrado de ordem 2. Uma coisa é integrado de ordem 2, outra coisa é estacionário de segunda ordem. A soma de dois processos de 0 é I0. Aí eu dou um contra-exemplo simples, né? YT igual a 0,8. YT menos 1 mais ET. E YT é igual a 0,7. YT menos 1 mais ET. Essa merda é estacionária? As duas são, não são? E a soma dos dois? Ué, 0,8 mais 0,7 dá quanto? Como é que é? Ah, dá mais que 1. E aí é estacionário? Não, então falso. Você pode dizer no máximo que se eles são em 0, a regressão entre eles produz um resíduo 0. A soma de dois processos estocásticos não estacionários será não estacionária. Também você não pode garantir. Por quê, professor? O mesmo exemplo. Aqui eu botei 1,8. E aqui você botou 1,7, só que menos 1,7. Se você somar, dá quanto? 0,1, portanto, ela passa a ser o quê? Estacionária. Legal. Ué. 1,8 menos 1,7.
fica 0, 1. Seja L o operador de defasagem. Se Y segue um processo R1 de segunda ordem, então I menos L2 YT é um processo arma 2,2. Vamos ver isso aqui. É estacionário, né? 0, 1 YT. E aqui ainda fica 2 YT, certo? Aí você ainda passa dividindo. Mas o 0,8 YT menos 1 vai fazer. 0,8? Como Não, assim? 1,8. Não, menos 1 tá. Somei os dois, certo? Ficou quanto? 2 YT, 0, 1 YT menos 1, mais 2 é T, certo? Quem é YT? 0,05. Isso é estacionário ou não? Então. Beleza. Só que a equação de cima, menos 1,7 não é estacionário? Claro que não, em módulo é maior que 1. Vamos lá. 1 menos L2. 1 menos L é o quadrado, né, na realidade. YT. Ele disse que YT é um processo R1, certo? Então ele é assim, ó. Aí ele pega 1 menos L ao quadrado YT e diz que é um arma 2,2. Quem é 1 menos L ao quadrado YT? É a segunda diferença de YT. Vamos abrir ele só para a gente ver como é que fica. Vai ficar 1 menos 2L menos L ao quadrado YT, certo? Só que quem era YT? Esse cara aqui, ó. Tudo bem? Então, beleza. Aplicando isso aqui vai ficar YT menos 2, YT menos 1, menos YT menos 2. Tranquilo? Então, por enquanto, aqui era YT. Por enquanto, isso aqui igual a ET. Logo, YT vai ser igual. Estou errando alguma coisa? Peraí, Pedro. Peraí. Por enquanto, eu tenho isso aqui, certo? Então, YT é igual a YT menos 2, YT menos 1, menos YT menos 2. Beleza. Não, peraí, rapaz. Começa a viajar, não. Delta ao quadrado YT é isso aqui. Eu abri essa conta. Aí ele está dizendo que delta YT é um processo arma 2,2. Delta ao quadrado. Esse aqui é o processo arma 2,2. Se eu sei que YT é um AR1, bom, isso aqui vai ficar um AR1, um AR1 defasado, um AR1 defasado. AR1 defasado. Caraca. O problema é que você tem que botar na mesma modo do cara. Deixa eu apagar essa conta que eu fiz aqui. Como é que é? Fala de novo. Ó, tá 1 mais L quadrado menos 2L, certo? Isso. Aí multiplicado por YT. Só que esse YT seria um R1. Isso. O alfa, YT menos 1 mais um ET. E aí, Alfa, YT menos 1 mais um ET. Isso. Certo. Não, mas é 1 mais. É isso mesmo. Aí 1 menos L ao quadrado, eu abri. Ficou 1 mais L quadrado menos 2L. Sim, peraí, deixa eu até apagar, tirar o... Com 1 menos 2L mais L ao quadrado. Isso. Vezes alfa,
YT menos 1 mais ET. Beleza. Aí fazendo a conta vai ficar alfa YT menos 1 menos 2 alfa YT menos 2 mais alfa YT menos 3. E agora do outro lado vai ficar ET menos 2 ET menos 1 mais ET menos 2. Beleza. Isso é igual ao delta 2 YT. Na verdade, é uma arma 3-2. Não, por enquanto tá uma R. Tá uma arma 3. Pera aí. O problema é o seguinte, cara. Pode ser que... Olha só, sabe qual é o problema disso aqui? É o seguinte. Tem algumas interpretações. Ele está dizendo que 1 menos L ao quadrado YT é uma arma 2,2, certo? Ou seja, está dizendo que delta ao quadrado YT é uma arma 2,2. Como que ele seria uma arma 2,2? Aqui tinha que aparecer alfa 1 delta ao quadrado YT menos 1. Mais alfa 2 delta ao quadrado YT menos 2. Mais delta ET mais delta ET menos 1 mais delta. Tudo ao quadrado, esses deltas aqui, ó. Para ele ser. E eu tô vendo aqui, ó. Esse fica de ordem 2, esse não vai ficar com ninguém, ó. Esse cara não transa com ninguém, ó. Esse aqui fica com a segunda. Não, eu acho que é falso. Acho que ele tá só querendo confundir a minha mente aqui. Porque não tá fazendo o menor sentido. Se eu tenho um processo R1 e tiro a segunda diferença desse processo, a tendência é eu eliminar toda a parte estocástica dele. Estou tirando a diferença da diferença da diferença. Então ele não vira um arma 2,2 nem a pau. Ele tende a ser cada vez mais estacionário, perder toda a capacidade de fazer alguma análise para esse processo. Hã? Porque ele está dizendo aqui, ó, que esse cara é um processo arma 2,2, certo? Aí ele tem que me explicar, é um arma 2,2 para quem? Para delta ao quadrado YT ou para YT? Se for para YT já está errado, como ela mesmo viu ali, ó. Se for para delta YT vai ficar YT menos 1, YT menos 2 e YT menos 3. Já estaria errado aqui, entendeu? Já estaria errado? Porque ele tá falando que é um arma 2. Eu tenho 3 vezes diferenciando isso. Então, por isso que tem que ter um arma 3. Já estaria errado. Já estaria errado. Eu vou botar essa questão aqui sob júdice. Vou dar uma investigada nela melhor e passo o gabarito para vocês. Sob júdice essa questão aqui. Vamos para o de baixo. Esse é um arma 2,2. Não tem nada mais... Esse aí não está errado não. Se você reparar, ele tirou... Ele tem duas defasagens em L. Tá enxergando aqui, ó. E duas defasagens no erro. Tudo bem? É uma arma 2,2. É isso que tá me pegando, hein, cara. Pelo seguinte, olha onde que eu tô errando, hein. Vou apagar aqui só para não me ensinar nada errado para vocês. Ó. Isso eu vou fazer com vocês. A2. Pode ser que ela seja verdadeira e é bem simples de responder, tá? Eu que estava com a cabeça meio fraca. Senhor o que? O giro? Senhor Miyagi, vamos lá. Eu e você aqui juntos, que você abriu a minha... Você como um bom mestre, fez uma pergunta. Qual foi a tua pergunta? Isso aí, ó. Me doutrinando aqui, ó. Vamos ver se eu estou esperto. Se ele falou que... Opa! Ó. 1 menos L ao quadrado YT. Eu teria que ter aplicado esse 1 menos L aonde? Do outro lado da equação, certo? Qual é o outro lado da equação? Alfa YT menos 1 menos L ao quadrado
é t, certo? Certo? Aqui vai ficar yt menos 2, yt menos 1, mais yt menos 2. Aqui, alfa yt menos 2 alfa yt menos 1, mais 2 não, começa a viajar não, porque... mais, calma só um minutinho, yt menos 2. Eu estou aplicando esse operador dos dois lados da equação, yt é igual a alfa yt mais ET, está enxergando? Eu estou aplicando o multiplicador 1 menos L ao quadrado dos dois lados. Aí olha para cá. Aí vai ficar, ó, ET menos 2 ET menos 1 mais ET menos 2. Aí o que vai acontecer quando eu passar esse cara para o lado de cá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 menos alfa yt igual. Aí vai ficar 1 menos alfa 2 yt menos 1. Esse com esse aqui, né? Estou certo disso? Estou. Vou passar esse cara para cá, vai ficar mais alfa menos 1. Esse cara aqui vai ficar alfa menos 1 yt menos 2 mais ET menos 2 ET menos 1 mais ET menos 2. Portanto, ele é o quê? Um arma 2,2 de fato verdadeiro. Eu não consigo ver como certo aplicar o zero ao quadrado em cada uma das parcelinhas. Aqui e aqui tem que ser, ué, tem que aplicar distributiva. Quem que era yt? Não era alfa yt menos 1 mais ET? Ah, peraí, eu esqueci que era aqui, era menos 1, hein? Ah, peraí que o professor fez besteira aqui. Aqui era menos 1. Então acho que você estava certo. Vai dar uma arma 3,2 mesmo. Você não está errada não. Eu errei aqui na conta. Então, yt menos 2, do outro lado vai ficar alfa yt menos 1, menos 2 alfa yt menos 2, mais alfa yt menos 3. Então, de fato, vai ficar um arma 3,2. Era, mas eu não estava com muita fé. Pronto, agora eu tenho certeza que era uma arma 3,2. Tá, você aplicou dos dois lados, é assim que tem que fazer. Então, falso mesmo. Agora está completamente certo. Quer dizer, estou certo que seja isso. Esse aqui vai ser um arma 2,2. Ele é não estacionário, em que 1 é um erro aleatório de média nula e variância zero. Qual é o único lugar que eu preciso me preocupar se é estacionário ou não? A parte AR. E para ser estacionário ou não, a raiz tem que ser o quê? Menor ou igual que 1. Certo? Vamos calcular essas raízes aqui. Vamos dar um zoom aqui e fazer a minha boa e velha basta. Então, opa, caçamba. Só preciso olhar para esse polinômio ali, né? Então, 1 menos L menos 0,25 L2. Aí isso vai ficar quanto? Delta vai ser igual a 1. Menos 4 mais 1, certo? Delta vai ser igual a 2, correto? Todo mundo comigo ou semigo? Beleza. Então, quem vai ser o L? L vai ser igual a menos B, que é 1, mais ou menos raiz de 2 sobre quanto? 0,5. Certo? Bom, a raiz de 2 é 1,44. 1,44 não, 1,47. Quanto que é? Faz aí para mim. 1,41? Acho que é 1. Faz aí para mim a conta aí, que isso aí a gente tem que ter de cabeça. Faz tempo que eu não faço. Boa! 1,41. Portanto, a primeira vai ficar 2,41 sobre 2, vai ficar 2,82, certo? A segunda
Vai ficar menos 0,41 sobre 0,5, que dá quanto? Menos 0,82. É estacionário? Uma raiz é, a outra não. Portanto, não é estacionário e possui raiz unitária. Tem que ser maior que 1, certo? Maior que 1. Tranquilo? Todo processo semi-estacionário em segunda ordem. Precisa nem chorar. Verdadeiro. Tá? Então, por enquanto, indubitavelmente, estamos conseguindo responder tudo dentro só do que o Magacho ensinou. Vamos pular. A 7? Ah, não, tá na ordem. Depois você vai tirar. Esse aqui vai gerar aqui. Deixa eu ver se pode pular essa aqui. Não, vai ser. Vamos lá. Na presença de heterossedacidade, nos erros de um modelo de regressão linear, os estimadores de mínimos quadrados serão ineficientes. Verdadeiro. Mas isso aí não vai cair na nossa prova. Para testar a presença de autocorrelação de primeira ordem em um modelo, utiliza-se o teste BG. Não, é estatística de quem? Durbin-Watson. Falso. Boa pergunta. Eu conheço a Brit Pagan. Pode ser que tenha essa nova aí, ó. Brit Godfrey. Vou deixar sob júdice, mas até onde eu sei, a autocorrelação é Durbin-Watson. Pode ser que seja a mistura dos dois aí, ó. Brit e Godfrey. Tira essa dúvida aí depois. Mas a autocorrelação é medida pela estatística de Durbin-Watson. Que é exatamente a autocorrelação de primeira ordem, que ela faz a regressão do seu resíduo contra o seu modelo anterior. Quando os erros de regressão são autocorrelacionados, os estimadores de mínimos quadrados são eficientes. Falso, eles são só consistentes. A omissão de uma variável relevante em um modelo de regressão linear pode gerar autocorrelação nos erros. A omissão de uma variável relevante pode gerar autocorrelação nos erros. Endogeneidade pode gerar o caramba de coisa. Então, verdadeiro. Isso aqui é econometria 2, tá? Não tem nada a ver com 1. Eu que botei a questão no lugar errado. A regressão entre duas variáveis... tem coisa aqui de econometria de séries temporais. A regressão entre duas variáveis integradas de primeira ordem, isto é, I1, sempre é espura. Falso, elas podem ser o quê? Cointegradas desde que o resíduo das duas seja o quê? E 0. Você tem duas regressões em 1. Se o resíduo for em 0, elas são cointegradas, então não necessariamente é espúria. Agora eu fiquei com a dúvida, vamos perguntar para a Cortana aqui o que é o teste de Brit Godfrey. Tu vê que ele já bota o teste BT. Brit Godfrey, eu não sei. Brit Godfrey, eu não sei o que é não. Cadê? Não, na verdade Brit Godfrey é o sobrenome do teste BP. É para heterossedacidade. I sometimes shorter for Brit Pagan. Tá? Então não existe o teste de Brit Godfrey, seria o teste Brit Pagan Godfrey. Por isso que eu não conhecia, eu não era tão íntimo assim da pessoa. 4. Ela quer a 4, com certeza. Qual? Porra, quem vai responder para você é a senhorita Gripe. Calma aí. Integradas de primeira ordem. Uma coisa é integrado de primeira ordem, raiz unitária. Outra coisa é estacionária em segunda ordem. Não, é estacionária não. O que eles chamam?
Eles chamam de estacionário de segunda ordem. Se ele está dizendo que é estacionário, não pode ser integrado. Sim. Então, pronto. Mas existe estacionário de primeira ordem? Não existe isso, né? Existe só em média. Mas quando coloca cointegrado é estacionário. Cointegrado não é estacionário. Cointegrado é o resíduo passa a ser estacionário. Ou uma combinação linear é estacionário. Tipo, elas podem ser não estacionárias, mas a relação entre elas é estacionária. Isso aí. Tem os videozinhos explicando. Para 11 aqui, para a gente poder avançar. Eu já estou cansado. Porra. Bate cansaço, galera. Vou fazer a 11 e a 12 eu deixo para cá. Não, professora, 7. Não, a 7 eu vou fazer, tá para cá, né? Vamos fazer a 7, então. Tá, vou fazer a 11. Toda série temporal estacionária com variância finita pode ser escrita como um modelo de média móvel com o termo do erro serialmente não correlacionado. Verdadeiro. Mas o que isso diz? É dizer que toda série estacionária arma pode ser invertida no processo de MA. Ou seja, é aquele filtro de calma que fazia assim, ó. Olha para cá. Phi de L. Na verdade, não era, ele não chamava de psi de L, não. Mas deixa eu botar aqui como fica no livro. No livro é assim, né? Você tem φ de L, que é o polinômio de L, vezes yt, definindo a parte RA. Mais psi de L, vezes ET, definindo a parte de MA. Se ele for inversível, você pode fazer o quê? Na verdade, ele não chama de psi de L, não. É assim, ó. Opa. Porra, não botei uma caneta. Φ maiúsculo é assim. Θ maiúsculo é assim. Aí quando você inverter vai ficar θ maiúsculo L sobre φ maiúsculo L de ET. Aí ele chama isso aqui de psi L. Ou seja, um processo arma virou um processo que? MA. Verdadeiro. O modelo de séries temporais não estacionário tem pelo menos uma raiz unitária. Verdadeiro. É a própria definição de raiz unitária. O teste de Dickey-Fuller é monocaudal. Verdadeiro, porque a estatística de teste de Dickey-Fuller fica sempre negativa. Se fosse bicaudal, ela seria em modo, e não só negativa. Professora, nessa linha ele fala que o modelo não estacionário tem pelo menos uma raiz unitária. Então, todo modelo não estacionário tem uma raiz unitária. Pelo menos um. Pelo menos um. Por isso, quando a gente quer não estacionário, ele possui raiz unitária. Tá. Um AR2 em que ET é um ruído branco, será estacionário se φ1 e φ2 menores do que 1. A gente já discutiu essa questão lá em cima, é falso. As raízes do polinômio tem que ser maiores que 1. Ou então, será estacionário C, e ao invés de si, somente si, se a soma fosse menor do que 1. Mas não seriam as raízes inversas de serem maiores do que 1? Sim. As raízes só eram... Não, as raízes inversas. Você me desculpa. As raízes inversas maiores do que 1. Não, φ não é a raiz, pô. Φ é o parâmetro. Isso aí fica 1 menos φ1L menos φ2L ao quadrado. A raiz inversa é maior que 1, mas a raiz menor tem que ser menor que 1. Isso. Falso. Um passeio aleatório é um processo estacionário. Falso. Por definição, um passeio aleatório possui raiz unitária. Vamos para 7. Temos aqui um processo AR1, um processo primeira diferença na segunda diferença, um arma 1, um arma 2, 1. Tá, se YT
Ah, tá bom. Para t igual a 1 ele é assim, para t maior do que 2 é isso aqui. Beleza. Ah, tá. Beleza. Se yt igual a 10, quando t igual a 0, calcule o valor de esperança de y igual a 3. Isso é fácil. Vamos lá. Para t igual a 1 vai ser igual a quanto? y1 menos quem é y0 menos 10 é igual a quem? É t menos 0,6 é t menos 1, certo? Certo ou não certo? Não serve. Tá pensando? Só estou botando aqui os termos aqui. Menos 0,6 é 0. Tudo bem ou não? Mas você está substituindo na primeira questão. É, porque é para t igual a 1. Ah, Tá? Então, y1 é igual a 10 mais E1 menos 0,6 é 0. Por enquanto, eu sei os valores desses caras? Não. A esperança condicionada é não condicionada. A esperança não condicionada do erro é sempre o quê? 0. Se fosse condicionada, antes do t eu sei qual o valor, depois do t eu não sei, é 0. Entenderam? É aquela velha história de Arch ser condicionalmente heterocedástico e incondicionalmente homocedástico. Tá? Beleza. Então, nem precisa, se é como esperança, eu nem preciso me preocupar com o termo do erro. Vamos em frente. Para t igual a 2, eu tenho que y2 menos y1 é igual a y1 menos y0. Mas os termos do erro eu não preciso me preocupar. Então isso aqui vai ficar y2 menos 10, isso mesmo, é igual a 10 menos 10. Então y2 é igual a 10. Errei alguma coisa? Não. Estou certo disso? Estou, infelizmente. Beleza. E quem é o meu y3? Meu y3 menos y2, que é 10, vai ser igual... Porra, vai dar 10? y2 menos y1, que é 10 e 10. Então, portanto, y3 é igual a 10. Vê a resposta dessa questão para ver se é 10 mesmo. Tem um gabarito aqui. Tá aí. Qual era a questão? Era essa aqui? Não. Tem em séries temporais ainda? Tô. Caraca, bicho. Pô. Era 2000 quanto? Ah, não falei. Isso aqui, ó. 10 mesmo. Falou certo. Questão mais ridícula do que... Tá aqui, ó. Tá gravando isso aqui. Bem simples essa questão, né? Só causa medo, mas é bem simples. Não sei. É igual uma variável aleatória, é um erro a chamada. Minha chamada é um erro aleatório. Ela tem média zero e variância constante, só que ela não correlacionada. Não, vou pular, vamos para direto para Astigasto, que eu já estou cansado. Vamos lá. Vou tirar o zoom aqui da criança. Engraçado que isso aqui não estava escrito assim, estava? Na lista? Deixa eu abrir a minha lista aqui. Não sei. Fazer igual aquele cara lá aquele velho que foi pego capotando o carro com um carro cheio de cigarro, hein? Me pergunta de novo. Nunca viram não esse vídeo? Por ver aí. Deixa eu abrir aqui.
Agora está melhorzinho. Vamos lá. Explique qual é o valor esperado de uma variável condicionada pela variância de períodos passados e exemplifique sua resposta. Explique qual é o valor esperado de uma variável condicionada pela variância de períodos passados. Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Ó? Que a variância de ET ela é condicionada por ET-1, ET-2 e por aí vai. Logo, essa variância condicionada ela depende dos valores passados. Então, ela vai ser alguma coisa desse tipo aqui. Ó. Ele chamava de sigma t vezes sigma 2 ao quadrado vezes um zt ao quadrado, que é um ruído branco. Então, vai ficar sigma 2t vezes sigma z. E aí, sigma 2t pode ter aquela cara que a gente já falou, se for um GAST 0,1, vai ser igual a mi mais π sigma 2t menos 1. Mais um termo do erro aleatório que a gente chama de HT. Ou seja, um processo AR1 para a variância condicional. Explique qual o principal objetivo de modelos autorregressivos de heterossedacidade condicional. Aí a explicação é um pouco mais simples do que essa equação aqui, né? Explica qual o valor esperado de uma variável condicionada pela variância de erros passados e fixe sua resposta. Bom, não sei como que eu vou explicar isso aqui fora a equação, né? Não tem muito o que explicar. Explique qual é. Não tem teoria aí para botar, é simplesmente uma equação. Qual é o valor esperado da variável condicionada pela variância dos erros passados? Botei a equação da variância condicionada segundo os erros passados. Agora, explicar o principal objetivo é tranquilo explicar com palavras. Você tem uma regressão original, tá certo? Yt em relação a beta yt menos 1 mais ET. Só que a variância de ET, ou seja, ET ao quadrado, ou simplesmente ET, ela segue um processo sigma t vezes uma variável aleatória zt. O que acontece? No caso, você tem uma série temporal que provavelmente tem um processo de memória em cima da sua variância. Existem clusters, existem repetições dessa variância ao longo da sua série. Então, se você não leva em consideração a variância passada, você está prevendo condicionalmente de forma errada a sua variância. Serve para você prever a variância condicionada da sua série. Porque ela depende dos valores passados da sua variância. Estou bem cansadinho. Explique as 3 situações em que Engel vê como razões para modelar a heterossedacidade condicional. Ai, caraca, deixa eu me lembrar. 3 situações. Acho que eu tô meio desmemoriado, hein? Hã? Fala aí, pode falar aí, senhor Uchi. Não lembro muito bem, mas tem alguma coisa a ver com variância de longo prazo. Variância de longo prazo? É que a variância de longo prazo é a variância não condicionada, certo? Quando você pega no estado estacionário, seria a variância não condicionada. A variância condicionada, que é de curto prazo, tem diferença porque ela sofre efeito da variância passada. Mas as 3 situações em que Engel vê como razões para modelar, eu teria que ler de novo. Confesso a vocês que fugiu. Por exemplo, a diferença, nesse caso aqui, ó, de um ASH1 para o GASH1 é simplesmente que essa equação aqui teria o HT. Está enxergando aqui? Ó? Isso aqui é uma equação ASH
1. E essa equação aqui seria um gasto. 1. Com esse termo HT. Bom, tô meio cansadinho hoje, com a garganta meio inflamada. Deixa eu dar uma pausa aqui. Encerrando aqui o gabarito.